Olá, colegas gestores, pessoal da Rede Estadual de São Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Estudos em Gestão. Olha, hoje o nosso papo é sobre uma ferramenta que, na correria do dia a dia, a gente sabe, às vezes acaba virando só mais um item na lista de tarefas, o apoio presencial. A proposta aqui é a gente dar um passo para trás, desmistificar essa ideia e enxergar o apoio como ele realmente pode ser, um baita motor para o desenvolvimento dos nossos professores. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem simples, em 5 etapas. Primeiro, vamos dar um novo significado para o apoio presencial. Depois, vamos ver como o ciclo formativo funciona na prática, no chão da escola. Em seguida, um ponto que eu acho fantástico: como que a gente faz no individual fortalece o coletivo. Aí vamos falar de um assunto sério, as armadilhas da nossa própria percepção. E por fim, a gente amarra tudo, focando no grande objetivo, gerar clareza e protagonismo. Vamos nessa? Ok, então vamos começar pelo começo. Para ressignificar o apoio presencial, a gente precisa primeiro encarar de frente a forma como ele é visto por muita gente. E, sendo honesto, como às vezes a gente mesmo acaba tratando. A primeira, e talvez a maior virada de chave que a gente precisa fazer, tá bem aí na tela. É sair da coluna da fiscalização e mergulhar de cabeça na coluna da formação. Sabe, deixar para trás aquela visão de controle, de julgamento, de ir para a sala de aula caçar erro. Isso é um evento isolado, pontual, que gera medo. O que a gente busca é o contrário, uma parceria. Um processo contínuo que acontece em ciclos, focado em gerar reflexão e, consequentemente, crescimento. É nessa segunda coluna que a mágica do desenvolvimento profissional acontece de verdade. Então, se a gente fosse definir de um jeito bem direto o que é o apoio presencial, pensa assim, é uma estratégia pedagógica. O nosso objetivo é tirar uma fotografia da aula, um retrato fiel daquele momento. E o mais importante, a gente não tira essa foto para julgar se ela está bonita ou feia. A gente tira essa foto para sentar junto com o professor ou a professora e analisar de forma colaborativa o que aquela imagem nos diz. É um ponto de partida para a conversa. Tá legal, o conceito é bonito, né? Mas e na prática? Como é que essa ideia de formação vira uma ação concreta? Algo que a gente consiga repetir e que realmente funcione no dia a dia maluco da escola. Vamos ver isso agora. Na prática, esse ciclo formativo todo se apoia em 3 grandes pilares, 3 etapas que se alimentam. Primeiro, a observação objetiva. Segundo, um feedback que seja de verdade, olho no olho. E terceiro, os combinados práticos. É um ciclo, uma etapa leva a outra e depois a gente recomeça. Vamos olhar cada uma delas de perto. Tudo começa na sala de aula com a observação. E aqui, gente, o nosso papel como CGPG, como coordenador de área, diretor, é quase o de um narrador, um observador. A gente precisa registrar fatos, evidências, o que de fato aconteceu, sem colocar o nosso julgamento no meio. E para essa não virar puro achismo, a gente tem uma ferramenta poderosa, as rúbricas. Elas são o nosso guia, o nosso mapa. Elas direcionam o nosso olhar e garantem que aquela fotografia da aula seja mais nítida e fiel possível. Certo? Observação feita, anotações na mão, agora vem a segunda etapa, talvez a mais importante, a conversa, o feedback. E essa conversa precisa ser formativa. Uma regra de ouro aqui, pessoal, sempre comece valorizando o que foi bom. Reconheça os pontos fortes. Isso quebra o gelo, cria um ambiente de confiança. Só depois que essa ponte está criada, a gente juntos identifica no máximo 2 desafios para a gente focar. É escolher as batalhas certas, sabe? E aí, para fechar o ciclo, a gente chega nos combinados. A conversa de feedback não pode morrer ali, no campo das ideias. Os desafios que a gente identificou precisam virar metas. Metas pequenas, práticas, coisas que o professor consiga colocar em ação já na próxima aula, amanhã. É isso que transforma um bom bate-papo em mudança real na prática pedagógica. Agora vem a parte que, para mim, é uma das mais geniais de todo esse processo. É quando a gente percebe que essas conversas individuais, esses ciclos bem feitos com cada professor, podem, na verdade, alavancar a prática pedagógica da escola inteira. Pensa comigo, cada apoio que a gente faz gera um registro. Agora imagina quando a gente começa a juntar esses registros de diferentes professores de diferentes áreas. A gente começa a enxergar um mapa. Desafios que aparecem em 1, 2, 5 observações diferentes deixam de ser um problema isolado do professor X ou da professora Y. Eles viram um padrão, viram um dado valiosíssimo sobre as necessidades formativas da nossa equipe.
E é aí que está o pulo do gato. Esses padrões que a gente identifica viram a melhor pauta possível para o nosso ATPC, para a nossa aula de trabalho pedagógico coletivo. A gente para de trazer formações genéricas, que às vezes nem conversam com a nossa realidade, e passa a atacar exatamente onde a nossa equipe precisa. O apoio individual alimenta e qualifica o nosso trabalho coletivo. É sensacional. Mas, para que tudo isso funcione, para que esse ciclo seja realmente eficaz e, acima de tudo, justo, a gente precisa ser muito honesto e falar sobre as armadilhas da nossa própria mente, os nossos vieses. Precisamos ficar de olho em 2 fantasminhas que adoram aparecer. O primeiro é o efeito halo, o do anjinho. Sabe quando a gente tem uma impressão geral tão boa de um professor que acaba nem enxergando alguns pontos de melhoria? Pois é. E o oposto também é perigoso. É o efeito Horne, o do diabinho. Quando uma primeira impressão ruim ou um ponto negativo acaba lançando uma sombra e contaminando injustamente toda a nossa avaliação daquela pessoa. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? A gente sabe que é humano, que tem essas tendências. Então, como é que a gente faz para neutralizar esses vieses e garantir que o nosso feedback seja o mais justo e objetivo possível? O antídoto para isso, gente, tem um nome: disciplina. É se apegar aos fatos, às evidências. É voltar para o caderno de anotações e se perguntar o que eu de fato observei. É seguir a rubrica com rigor. O nosso feedback não pode ser baseado na nossa impressão. Ele tem que ser ancorado no que foi registrado. As nossas anotações e as rubricas são as nossas âncoras contra a maré dos vieses. Então, para a gente fechando o nosso raciocínio, vamos amarrar todas essas pontas e focar na pergunta mais importante. Onde a gente quer chegar com tudo isso? Qual é o grande objetivo por trás desse processo todo? Se a gente pudesse resumir o objetivo final de um ciclo de apoio presencial bem executado em uma única palavra, essa palavra seria clareza. É isso que a gente precisa gerar para o professor. Porque, pensem bem, a clareza traz poder. Um professor que tem clareza sobre a própria prática, que consegue enxergar com nitidez onde ele já é excelente e onde ele pode avançar, ele não precisa mais que alguém diga o que fazer. Ele mesmo passa a ser o protagonista do seu desenvolvimento, a construir a sua própria jornada. E é aí que o nosso papel como CGPGs, como equipe gestora, fica muito claro. O nosso trabalho não é dar todas as respostas prontas. O nosso trabalho é criar as condições, é oferecer esse espelho, essa fotografia da aula com a maior nitidez possível para que o professor possa se enxergar e, a partir daí, se tornar o verdadeiro agente do seu crescimento. E, para encerrar, eu queria deixar essa reflexão para cada um de nós, para a gente levar de volta para as nossas escolas e pensar com calma. O nosso apoio presencial, do jeito que a gente faz hoje, está sendo de fato formativo? Os nossos feedbacks estão, de verdade, gerando clareza e ajudando a impulsionar o protagonismo dos nossos professores? Este encontro do Estudos em Gestão tem os trabalhos técnicos, o roteiro e a produção do professor Maurício Abacchioni. Pessoal, se essa nossa conversa de hoje ajudou a iluminar um pouco a prática de vocês, considerem curtir este material, seguir o nosso canal e principalmente compartilhar com outros colegas gestores que também podem se beneficiar desse papo. O apoio de todos faz a gente continuar produzindo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Estudos em Gestão.